Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e veiculado pela TV Educativa Prevê. Ele está de volta, um grande amigo, companheiro, conhecedor profundo do Evangelho de Jesus e que vem trazer para nós reflexões sobre um assunto muito importante. Conosco novamente, Nazil Canarim Júnior. Olá, Sidney. Olá, amigo e amiga que prestigiam esse programa. É um prazer imenso estar de volta. Nazil, de acordo com a ONU, a paz é um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento e de vida que rejeitam a violência, apostam no diálogo, na negociação. Eu gostaria, nesse momento por que estamos passando, Nazil, em que, infelizmente, há dois conflitos muito fortes que estão ceifando muitas vidas, só para falar desses dois principais, né? Sem citar outros, assim, mais internos. E, enfim, o próprio humor do planeta Terra parece que está fugindo um pouco da paz. Nazil, eu gostaria de começar perguntando por que, Nazil, que o homem tem tanta dificuldade para respeitar a vida? Eu acho, Sidney, entre outros fatores, porque há uma centralização, uma exacerbação da própria personalidade. O egoísmo, os espíritos nos ensinam isto, é uma chaga difícil de ser superada. É necessário pensar em si, evidentemente. A lei de conservação, que também eles nos ensinam ser uma lei natural, estimula a que nós nos cuidemos. Eu preciso zelar pelo meu corpo, eu preciso zelar pelos meus interesses, eu tenho que sobreviver, não talvez às adversidades que no passado a Terra oferecia, porque hoje nós temos climatização, nós temos a iluminação, nós temos a possibilidade do transporte ser desenvolvido até em condições excepcionais. Então, as adversidades externas presentes na vida de muitos, elas não estão na vida de todos. Entretanto, o homem não consegue romper essa barreira de fazer prevalecer o seu interesse ao invés de considerar o interesse do outro. Mas não é possível você manter a sua integridade, preservar a sua vida, a sua alimentação, ter uma vida digna sem atingir o outro? Porque parece-me que o desrespeito à vida às vezes tem uma falsa justificativa. Não, o indivíduo morava num local muito difícil, estava passando fome, por isso que ele matou e roubou. O raciocínio seu é perfeito. Quanto mais conforto o homem pode usufruir, seria de imaginar que ele se transformasse numa pessoa mais solidária. O problema é que o conforto tem trazido a solidão, porque o sujeito se encastela, se isola do conjunto social, quer manter aquilo que ele diz que conseguiu, e muitas vezes foi assim mesmo, a duras penas, esquecendo-se de que o outro não é uma ameaça por si, é alguém com quem nós temos que conviver. Mas há isolacionismos, há segregação, às vezes no âmbito do próprio grupo familiar. Você começou muito bem falando de conflitos que todos nós experimentamos uma tristeza imensa. E saber que pessoas se digladiam sem que a gente consiga nem ao menos entender a razão. Por que é que eles estão brigando? Qual a razão que alguém está se armando contra o outro nesta proporção? Nós não vivemos nesses locais, nós não temos às vezes parentesco com alguém que procede de lá, então fica a parte da conjectura. Mas e quando o sujeito se arma
em relação à sua própria vida familiar. Então, os conflitos, os atritos no âmbito das casas, os pais em relação aos filhos, os cônjuges entre si, isso tudo traz uma ideia de que a violência, que nós, olhando para fora, achamos é algo que deva ser cessado e quanto antes melhor. Existe também na parte doméstica. Está mais dentro de casa. As agressões de pais para filhos, de filhos para pais, aparecem todos os dias nas páginas da imprensa, em todos os lugares. No próximo bloco, eu vou pedir ao Nazil que fale um pouco mais dessa questão em que detectamos um desrespeito à vida, mas, num sentido mais amplo, um desrespeito, às vezes, à vida íntima, conjugal, familiar. Haja vista muitos divórcios, violências contra a mulher, às vezes até gratuitas. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Nazil se esse desrespeito para com a vida está ligado à violência intrínseca do homem. Isto é, no passado, na época em que éramos primatas, nós precisávamos caçar, correr atrás, matar os animais para a nossa sobrevivência e às vezes precisávamos também agredir elementos de outras tribos ou da própria tribo para manter a nossa sobrevivência. Será, Nazil, que nós ainda estamos trazendo esse ranço do passado? Não obstante dezenas, centenas de vidas por que passamos, ainda conservamos dentro de nós aquele germe do egoísmo que aciona a violência, que atenta contra a própria vida? Não saia daí. Num instantinho, logo depois do nosso intervalo institucional, estaremos de volta com Nazil Canarim, falando sobre a paz. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a segunda parte do programa Despertar de hoje, contando com a agradável presença de Nazil Canarim Júnior. Estamos tratando de um tema atualíssimo. Estamos falando da paz, em contrapartida com a violência, os atentados à vida. Nazil, nós falamos no bloco passado nos motivos que fazem o homem atentar contra a vida do outro. E você trouxe um outro aspecto no qual realmente eu não havia pensado, que a paz familiar está em xeque também. Mas será que nós estamos herdando da época em que éramos primatas? Trouxemos o germe do egoísmo, da agressividade, porque a cada curva do caminho era um perigo, ou de um animal enorme, ou de um elemento de uma outra tribo. Será que esse ranço está nos seguindo? Com certeza é o processo evolutivo, Sidney. O Espiritismo tem a vantagem de nos permitir examinar as coisas com uma clareza imensa. O espírito que somos
não se torna melhor sem vencer-se a si próprio. Portanto, nós trazemos conosco a somatória de todas as experiências que tivemos. Se vivemos, e necessariamente sim, em mundos primitivos, agressivos, com situações adversas por todo lado, os nossos espíritos desenvolveram habilidades para trabalhar com isso, para enfrentá-las. Antes, as questões eram externas. Elas aparecem na nossa maneira de caçar, de nos alimentarmos, etc. Nos abrigarmos sem condições melhores. Isto está conosco, tanto que chama a atenção quando as pessoas adotam comportamentos que lembram justamente o homem imagens, isso que nós achamos que não tem. Mas somos nós. Eu tenho um relato, não vou lógico dizer nomes, mas de um aluno que com raiva bateu a parede dando-lhe um soco. E ele durante quase 2 anos fez tratamento para voltar a recuperar o movimento das mãos, que não voltou a ser integral. E eu dizia, rapaz, o que te deu? Professor, não sei, uma raiva. Eu olhei para a parede e dei um soco. Falei, mas isso é uma bestialidade imensa. Ele falou assim, mas eu não sei o que tem. Bom, a gente sabe, somos nós. Nós é que trazemos conosco. O convívio civilizatório nos impôs alguns vernizes, mas intimamente nós revelamos aquilo que somos. Porque contrariados numa vaga de trânsito de um shopping, onde a gente vai como todas as pessoas vão. Ou alguém que passa e solta um palavrão. Lá ficamos nós irritados, lá estamos nós revidando quantos acidentes, quantos homicídios causados, porque o sujeito não aceitou que o outro passasse na sua frente. Olha só. Ele pega uma arma, pega um objeto e parte para a agressão pura e simples. Quer dizer, nós só seremos melhores, desculpa aí a força da expressão, quando efetivamente formos melhores. Então, a agressão dentro de casa, ela é tão ou mais presente do que a agressão fora de casa. Nasio, médicos, cientistas, principalmente da área cardiológica, e você sabe melhor do que eu isso, que você está na área da educação, de alguns anos para cá, em todos os congressos deles, existe uma parte do congresso somente destinada à espiritualização do futuro médico ou do cardiologista que está participando do congresso. E recentemente, nós tivemos vários depoimentos que vieram dos Estados Unidos e outros originários daqui do Brasil mesmo, desses congressos, dizendo claramente que se o indivíduo não desenvolver a generosidade, a empatia, ele vai estar sujeito a doenças cardíacas, principalmente. E um eventual pós-operatório é mais longo. E as atitudes preventivas para um eventual ataque cardíaco caem por terra. Nasio, se a própria ciência está dizendo que o homem tem que vencer o seu passado, por que nós insistimos em dar murros na parede? Em razão justamente dessa não compreensão de algo que extrapola o físico. Quando a gente vê a medicina, como você aponta, dizer que nós temos que tomar cuidado com o equilíbrio do corpo... Eles não falam em religião, mas falam em espiritualização do indivíduo. O equilíbrio do corpo, o sujeito desenvolver um cuidado para com o corpo, que não é o cuidado da higiene apenas. Porque o cardiologista, com imagens, com exames específicos, ele detecta o acúmulo da gordura nas veias, ele detecta uma falha de uma das válvulas. Mas a origem? Então, essa questão, ela precisa ser pesquisada, porque eu faço o tratamento que busca ser curativo, mas o grande sucesso da medicina é a prevenção. É o preventivo, isto, é o preventivo. Então, se eu me cuidar, no sentido de desenvolver a capacidade de compreender o outro primeiro como ele é,
Aí é uma luta imensa das pessoas. Elas querem que os outros sejam como elas gostariam que fossem. E isso não é verdadeiro nem para nós, porque nós não aceitamos que nos condicionem como acham que devemos ser condicionados. Então eu preciso aceitar o outro, como ele é. Ah, mas ele não pensa como eu. Sim, as pessoas não pensam da mesma forma. Numa sala de aula, você se reportou ao magistério, numa sala de aula, 50, 60 alunos desenvolvem uma capacidade de compreensão a respeito de certos assuntos de maneira totalmente peculiar. Cada um é um. Cada um oferece uma saída, oferece. No direito, a gente tem a oportunidade de colocar situações, problemas. Como é que vocês resolveriam isto? E eles, às vezes, nos oferecem soluções que são fruto justamente da maneira como compreenderam. Isso revela a nossa individualidade, o nosso progredir através de conquistas pessoais e, particularmente, a necessidade de entender que o outro transita dentro das experiências que lhe são próprias e não me cabe agravá-las. Se eu puder ajudá-lo, ótimo. Do contrário, eu não vou agredi-lo. Tendo que fazer uma exposição num evento aqui em Bauru em nome do Espiritismo, me foi dado falar sobre a visão espírita da paz. E eu confesso para você que eu percorri página 1, 2, 15, 30, tem textos boníssimos a respeito disso, mas nada me marcava. E então resolvi em prece pedir ajuda. Como é que eu poderia sintetizar essa ideia da paz? Quando o espírito Plínio, então, pegou a caneta e, na palavra paz, montou um acróstico. Eu achei aquilo interessante. O acróstico é você aproveitar as letras e colocar frases, né? Como aquela brincadeira que você fez comigo no celular, quando eu falei que ia pro céu, né? Pro céu, era o Centro Espírita Umbral. O Plínio vem e diz assim, paz, programa de agressão zero. Aí eu fiquei pensando naquilo. Na verdade é isso. Se você quer viver em paz, não agrida. Não agrida. Ah, mas não agrida, porque o revidar não é uma justificativa, é você agredir da mesma forma que foi agredido. Então, programa de agressão zero. Você sai na rua, vai para onde for, leve isso na cabeça. Eu não vou agredir. Ah, mas você vai ser agredido. Eu não vou agredir. Posso me defender? Você pode sem agredir. Saindo da situação. Olha, você pegou minha vaga. Um minutinho, dá licença. Saio da vaga, fica à vontade. Eu não vou a um shopping, eu não vou a um restaurante para discutir. Eu vou para passar alguns momentos de lazer, são tão escassos para nós. Então, a vaga é sua, claro. Agora, a vaga não é minha, porque está lá, deficiente físico. Eu não vou parar, eu não posso ter uma desculpa de parar. Então, porque eu estou agredindo alguém com o meu comportamento. A fila do elevador, tem uma pessoa mais idosa, mais com dificuldades? Ela primeiro. Ah, não, mas eu preciso chegar primeiro. Não. Então, se você desenvolver essa ideia, programa de agressão zero, você vai viver em paz. Com todo mundo? Bom, se você não agredir, a probabilidade é enorme, mas consigo mesmo. No próximo bloco, eu vou cutucar aqui Nazil com vara curta, perguntando para ele se essa busca da paz zero compreende saber ouvir, saber compreender. Não saia daí, voltaremos no instante.
Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. É isso mesmo. Quando o convidado é didático, é simpático, ele nos traz ideias novas, o programa voa. Já estamos no terceiro bloco. Nasil, por tudo que você falou até agora no programa de hoje, na busca da paz, eu estou sintetizando da seguinte forma. Nós somos herdeiros de nós mesmos? Absolutamente. Lá do passado estamos trazendo influências que colocam por terra aquele acróstico. Aliás, gostei do acróstico, viu? É Programa de Agressão Zero. Isso. E mesmo quando bate a raiva, será que os resquícios lá do período neolítico nosso não bombardeiam a nossa falta de agressividade e nós viramos um bicho? Num dos livros de André Luiz, dos mais lúcidos e que mais desperta o interesse da ciência, chamado No Mundo Maior, ele é apresentado para a estrutura do cérebro humano, considerando o encéfalo. Através do exame de dois espíritos que estão vinculados, um ainda à matéria e o outro fora dela, ele é apresentado por Gubbio a estrutura das casas mentais. E fica conhecendo, a psicologia já havia desenvolvido um raciocínio, mas sem considerar esta visão, dos estágios que estão na casa maior, superior a mental, na casa da vida atual e no porão, mas que são indissociáveis, é uma mesma casa. Eu posso estar então no sótão, admirando o céu, as estrelas, fazendo projetos que me elevem espiritualmente, mas posso estar no porão, fuçando em coisas que às vezes eu me pergunto por que é que não joguei fora. Quer dizer que há ali uma vasoligação lá do porão com o alto que acaba levando algum mau odor lá para cima? O tempo todo, porque nós habitamos na vida de relação na parte do meio, que é a vida que eu vou para um lugar, eu faço, eu trabalho, eu viajo, eu estudo, essa é a do meio. Mas eu não perco o porão que está na casa. A dona da casa, trabalhando dentro do ambiente doméstico, sabe que há um porão, como sabe que há um sótão. Estar no sótão é o destino de todos nós. Agora a gente tem que levar a casa. E que jeito fazer isto? Fazendo com que esses impulsos que nos coloquem na condição de quem vasculha o que não é útil, eles desapareçam. Então, nunca vai sair de nós. É do nosso espírito, é uma conquista. Quer dizer que não dá para isolar o porão. Você tem que refuçar e limpar mesmo. Você tem que limpá-lo. Quer dizer, o que você faz então? Você dispensa isso. É um programa de troca. Então aquilo que era um bagulho que não me serve, que está lá, mas que me incomoda e que me faz ficar incomodado, eu preciso me livrar disso. Como? Bom, o nosso destino é cuidar cada vez mais da parte do sótão, é evoluir espiritualmente. Entretanto, nunca sem perder aquilo que está conosco. Educados, nós conseguimos fazer isso ficar no lugar. Tirando os sociopatas, que aí você não consegue explicar, que é um percentual muito pequeno da população mundial, todo mundo quer cumprir com as suas obrigações, pagar suas contas em dia e ser empático, generoso. Mas parece que quando pisam no nosso calo, a gente esquece de tudo, das partes boas. Exatamente. É a hora em que você, então, recobra essa coisa, não levo desaforo para casa, não aceito que me mandem fazer tal coisa. São comportamentos que você que está aí participando conosco dessa conversa, ou tem, ou sabe de alguém muito próximo que tem. Pavio curto. Aquele muito próximo a gente tem que influenciar. O importante é que eu não tenha, o Sidney não tenha, nem você tenha. Por quê? Porque, de uma maneira em geral, a nossa tendência é tê-los.
E a gente vai externar isso rapidinho. Estamos terminando o programa. Queria que você, nesse finalzinho, você nos desse, não sei se é possível, uma fórmula para vencermos essa agressão da vida, uma fórmula para possamos saber ouvir e de forma que a gente se livre das sujeiras do passado lá do porão. Eu acho que o importante, particularmente nos dias que nós vivemos, é entender que cada qual tem a sua trajetória. Eu posso olhar o outro, discordar da postura que o outro adota, posso entender que ela não é a melhor para que eu tenha, porém eu preciso respeitar o direito dele tê-la. Se eu agir assim, nós vamos perceber que todas as frentes que nos chegam dia a dia são facilmente administráveis. Olha, ele não tem a mesma opção pela cor que eu gosto. Não tem problema. A vovó dizia, o que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Então você tem que entender que ele gosta do verde. Você do amarelo. Ele tem uma opção afetiva. Não, mas eu nunca. Você não a tendo é uma questão de trabalho pessoal. Mas se ele a tem, é uma questão de respeito. Encerre, Nazil, repetindo aquele acróstico que eu achei maravilhoso, que é uma espécie de fórmula, vamos dizer assim, sintética para vencermos a violência e conquistarmos a paz interior e exterior. É o programa de agressão zero. Zero. Então, eu não agredirei a ninguém nunca. Nunca. Essa é a regra. Serei agredido? Não tem problema. Não tem problema. Fui. Mas não agredirei. Resultado é um outro ditado da vovó que eu sempre me lembro. Quando um não quer, dois não brigam. Muito obrigado, Nazil, pela sua presença. Eu que agradeço, Sidney, obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. E Nazil está trazendo para nós, como eu falei desde o começo, uma rememoração das propostas de Jesus para a nossa vida. Vamos cultivar a paz, vamos evitar a raiva, a agressividade, porque isso faz mal para nós mesmos. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar, com um tema do seu interesse. Até lá!